Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Me entrego completamente em teu altar. Muda meu ser. Você vai entender hoje o que é essa bênção ser completa na sua vida. Amém? Vamos para isso, vamos meditar mais uma vez na história de Jacó. E se você quer absorver o máximo do que nós vamos ler agora e meditar, tente se colocar no lugar de Jacó. Imagine-se no lugar dele, no ambiente dele, na circunstância em que ele estava, para que você possa entender melhor o que é ter a bênção completa na sua vida. Amém? Vamos então aqui no capítulo 28, versículo 10, quando diz a Bíblia que Jacó fugiu da casa dos seus pais por causa da ameaça de morte do seu irmão. Olhe para mim, por favor. Mais uma vez eu digo a você, se coloque na condição dele. Durante toda a vida de Jacó, ele viveu sob a proteção do seu pai, sobre o carinho e amor da sua mãe, que está escrito que amava mais a ele do que o irmão Esaú. Ela tentava de alguma maneira cobrir a falta da atenção que o pai não dava, procurando de alguma maneira ter Jacó ali aos seus pés sempre. E por isso Jacó nunca viveu numa situação como a que ele estava agora, sozinho, desamparado, desprotegido e o pior, fugindo do seu irmão, que, como nós sabemos, era um perito caçador. Fugir de um caçador, fugir de alguém com ódios não é fácil, e mais fugir de alguém que era especialista em caçar, e sabendo ele do ódio que o irmão dele estava. Então ali no deserto, com medo do irmão encontrar ele a qualquer momento, ameaçado de morte, sem ninguém para lhe proteger, está escrito que Deus apareceu para ele numa visão, num sonho, e fez o seguinte, versículo 11, versículo 10, partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que eu estou contigo, e o que? E te guardarei por onde quer que fores. Lembra-se disso, por favor. Deus dizendo para ele, eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Leia aí comigo, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Então duas coisas aconteceu naquela visão. Primeiro, Deus se apresentou para Jacó, não como Deus dele, porque como nós já vimos em outra ocasião, Jacó, embora acreditasse na existência de Deus, porque viu Deus na vida do seu avô Abraão, na vida do seu pai, ainda não havia feito desse Deus o seu Deus. Mas Deus apareceu para ele dizendo, eu sou o Deus que você viu na vida do seu avô, o Deus que você viu na vida do seu pai. É como se Deus estivesse dizendo para ele, eu sou o Deus que fez tudo isso na vida do seu avô, tudo que você sabe na vida do seu pai. Essa foi a primeira experiência
de Jacó naquela visão. E a segunda foi quando Deus disse para ele: eu estarei contigo, eu te guardarei e te farei voltar para essa terra de onde você está fugindo. Não te deixarei até haver cumprido o que eu estou te prometendo. Amém? E assim começou a jornada de Jacó. Jacó acordou daquele sonho, fez um voto com Deus: olha, eu acredito, eu aceito o Senhor como meu Deus. Passou a fazer de Deus o seu Deus, como o seu pai e seu avô fez, e ali Deus foi dando provas incontestáveis de que estava com ele. Você deve estar acompanhando nesses dias, nós temos falado da vida de Jacó, e você sabe que Deus o abençoou, trabalhando para o seu patrão. Ele se tornou mais rico que o próprio patrão, ele casou-se com a sua esposa, ele construiu família, o seu filho, a mulher que ele amava, Raquel, não podia dar luz a filho, e ele viu a sua mulher estéril dando luz a filho. Ou seja, durante aquele tempo, ele viu várias coisas acontecendo que provavam quanto Deus estava com ele, como havia dito que estaria naquela visão. Mas ainda assim, ele continuava com medo. Ainda assim, ele trazia uma aflição na alma, porque ele via os seus filhos nascerem e imaginava: o que será deles quando meu irmão me encontrar? Ele via os seus servos se multiplicando, os animais, olhem para mim por favor, ele via os animais se multiplicando, as suas posses se multiplicando, e quanto mais ele prosperava, mais ele se perguntava: o que vai ser de tudo isso quando meu irmão me alcançar? Então, durante 20 anos, ele, mesmo Deus tendo dito que estava com ele, mesmo Deus tendo dito que o guardaria, e mesmo diante de tudo que Deus fez na vida dele durante aqueles 20 anos, não foi o suficiente para fazê-lo se sentir em paz. Tanto que, passado 20 anos, Deus aparece para ele, você pode ver aí no capítulo 32, do capítulo 31. Deus aparece no fim daqueles 20 anos, Deus aparece novamente a Jacó, e como diz aí no título, Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Ele não voltou para a casa dos seus pais porque apenas queria, mas porque Deus estava o quê? Porque se dependesse do medo dele, ele nunca voltaria. Então, versículo 1: ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai e do que era nosso. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Então disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Presta atenção nos detalhes. Deus disse para ele: volta para a sua casa, para a terra dos seus pais, de onde você tem medo de voltar, e eu estarei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ele voltou para suas esposas e disse: olha, nós vamos embora, porque eu tenho visto que o rosto do seu pai já não é mais o mesmo para comigo. Ou seja, o patrão estava tramando para fazer mal a ele. Mas ele afirma: porém, Deus tem estado comigo. E vós mesmos sabeis com todo o meu esforço que tenho servido ao vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia: assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e vos deu a mim. E sucedeu que ao tempo que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Então disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui.
E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o teu rebanho, que são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde me ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Então Deus, depois de 20 anos, voltou a aparecer para ele mais uma vez, dizendo: olha, eu sou o Deus de Betel, lá onde você ungiu aquela coluna. E ele disse: volta à terra da tua parentela. Então Deus apareceu para ele aqui nessa visão e disse para ele: eu sou o Deus que você ungiu a coluna lá em Betel, fazendo ele lembrar o voto que ele havia feito e o que Deus havia prometido para ele. E quando Jacó fez aquele voto, a última coisa que Jacó determinou no seu voto era que eu volte em paz para a casa dos meus pais. E Deus, naquela visão da escada, afirmou para ele que ele faria isso acontecer, que não iria deixar ele enquanto não cumprisse aquilo. Então, para que a bênção de Deus na vida de Jacó fosse completa, o que Jacó tinha que fazer? Voltar para a casa do pai. Mas como? Se o irmão queria matá-lo. Mas como? Se ele tinha medo do irmão. Para isso Deus estava dizendo: eu serei contigo, eu te guardarei. Para isso Deus, durante aqueles 20 anos, havia já mostrado diversas vezes o quanto estava com ele. Mas olha para mim, por favor. Ainda assim não havia, com tudo isso, não foi suficiente para Jacó se sentir seguro. Como se não bastasse o próprio Deus afirmando que o guardaria, como se não bastasse o próprio Deus dizendo: Jacó, só está faltando isso para a minha bênção ser completa, para eu terminar de cumprir o que eu comecei. Como se não bastasse, quando Jacó decidiu voltar para a casa do seu pai, no caminho, está escrito lá no capítulo 32, versículo 1, que Jacó seguiu o seu caminho e encontraram-no, o quê? Os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Olhem para mim, por favor. Agora Jacó poderia se sentir seguro. Afinal, ele já tinha visto uma visão de Deus afirmando que o guardaria há 20 anos atrás. Durante 20 anos Deus provou para ele, protegendo ele do seu patrão que estava com ele, prosperando ele. Agora Deus aparece para ele novamente e diz: volta para a sua terra que eu te guardarei. E como se não bastasse tudo isso, Deus ainda fez ele ter uma visão de um exército de anjos o acompanhando. Ora, o que é que você acha que ele deveria sentir naquele momento? Poxa vida, Deus me provou no longo desses 20 anos que está comigo, me guardou até agora. Eu vejo esses anjos ao meu redor, o próprio Deus me afirmando que vai guardar. Eu não vou temer nada. Mas foi isso que aconteceu? Veja aí, no versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si para Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servas e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então, o que está escrito? Jacó temeu muito, e o que? E angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará.
Então olhe para mim, por favor, fecha aí a sua Bíblia agora e preste atenção. Mesmo diante de tudo que Deus havia falado, o próprio Deus afirmando para ele que o guardaria, mesmo vendo os anjos, ainda assim ele se angustiou, ainda assim ele temeu muito. Eu já vi pessoas na igreja dizerem assim: se eu pudesse ver os anjos como Jacó viu, se eu pudesse ver o mar se abrindo como Moisés viu, a minha fé seria muito maior. Se Deus me desse um sinal de que está comigo, eu não seria assim tão incrédulo. Mentira, pura enganação, porque Jacó viu o que nenhum de nós vimos. Deus deu várias provas para Jacó de que era com ele, mas ainda assim ele tinha medo e vivia angustiado. Sabe por quê? Porque o que nos faz nos sentir seguros, o que nos faz confiar em Deus, não é o que Deus faz na nossa vida, não são os sinais que Deus faz na nossa vida. Pelo contrário, na minha experiência, as pessoas que eu mais vi abandonar a fé são aquelas que mais tinham motivos para permanecer. Pela experiência por onde eu já passei, as pessoas que mais foram abençoadas, que mais viram milagres na sua vida, foram aquelas que, quando passaram por lutas, abandonaram a fé. Porque o que te faz confiar em Deus, o que te faz acreditar nele, confiar nele, o que faz você ter paz em meio às ameaças, não é os sinais externos, é quem você é no seu interior, é a comunhão que você tem com Deus, é a sua vida com Deus, que Jacó, embora tivesse muito abençoado, ainda não tinha conseguido. Entende sim ou não, pessoal? Compreende sim ou não? Por isso ele teve medo. É natural, como um ser humano, é natural que quando ele ouviu a notícia que o irmão vinha contra ele com 400 homens ao seu encontro, ora, ninguém anda por aí com 400 homens do seu lado se não tiver nenhuma intenção má, porque ele não estava indo ao encontro de Jacó com esposa, com filhos, com animais, estava indo com 400 homens, com um exército particular dele. Então é natural que Jacó tivesse medo, mas se ele tivesse tido a experiência com Deus que mais tarde ele teve, ele pensaria o seguinte: meu irmão pode vir com 400 homens, mas ele não vai conseguir fazer nada contra mim, porque o meu Deus disse que me guardaria, porque ele tem me guardado até aqui, e não é agora que ele vai deixar eu cair nas mãos do meu irmão. Ele não me mandaria voltar para a casa dos meus pais para morrer nas mãos do meu irmão. Não, se Deus mandou eu voltar, ele sabe o que está fazendo. E é essa segurança, é essa confiança que fez com que Jó, mesmo depois de ter perdido tudo, ele ter dito: eu sei o Deus que eu sirvo e que em breve me levantará do pó. É essa confiança que fez com que Daniel não tivesse medo de ser lançado na cova dos leões. É esta segurança que fez Abraão subir no monte para oferecer o seu filho, porque ele sabia que Deus não ia pedir um filho a ele e não deixaria o seu filho, ainda que fosse ressuscitado das cinzas, permanecer vivo para poder gerar sua descendência, como Deus havia prometido. Então, quando a pessoa tem essa experiência com Deus, quando através do Espírito Santo ela se torna uma nova criatura, ela não teme a nada. Ela pode sentir, é natural, com uma ameaça, com uma má notícia, com um problema que ela enfrenta, ela pode sentir naquele momento medo, mas sentir medo é uma coisa, viver com medo é outra. Ela pode por algum momento vir um pensamento de dúvida, o diabo pode soprar na mente dela algum pensamento de que Deus não é com ela, de que aquilo que ela quer não vai acontecer, mas porque ela tem o Espírito Santo, porque ela tem essa nova identidade, ela diz: não, eu sei o Deus que eu tenho servido, Ele está comigo, eu posso não ter visto ainda o que eu desejo ver, mas os meus olhos verão, porque Ele está comigo. Amém? É essa segurança que faltava em Jacó, e por isso Deus mandou ele voltar. Deus provocou aquela situação para que Jacó tivesse um encontro com ele no Val de Jaboque, e ali pudesse agora dizer: agora sim a minha bênção é completa na sua vida, porque agora eu não te dei animais, filhos, esposas, terras, agora eu te dei a minha presença, agora eu estou com você,
em você, para que você nunca mais seja essa pessoa insegura, inconstante, essa pessoa angustiada. Amém, gente? Quando houve a luta com Deus e Jacó foi transformado, a primeira coisa que ele fez, quando terminou a luta com Deus, foi passar à frente dos seus filhos, da sua esposa, dos seus servos. Ele, que tinha antes dividido em 2 bandos, com medo do seu irmão matar, pensando que poderia salvar pelo menos metade dos seus servos, dos seus filhos. Imagine você que é pai, você que é mãe, você ter que pegar os seus filhos e dividi-los em 2 bandos, com medo de um dos bandos serem atingidos. Imagine ele ter que escolher os seus filhos, um de cada lado. Imagine ele ter que separar o seu servo, pensando: olha, um desses bandos eu não verei mais, um desses bandos o meu irmão vai matar, mas pelo menos o outro bando salva-se. E assim foi quando ele começou a luta. Quando terminou a luta e agora ele estava transformado, ele passou os bandos para trás e disse: eu vou ser o primeiro a me encontrar com o meu irmão. Amém? Então essa segurança, essa fé, essa paz de espírito, só quem tem a bênção completa, a presença de Deus dentro dela, é capaz de ter. E é essa a proposta para você que ainda não teve. É isso que Deus quer fazer. De repente, esse problema que você está enfrentando, essa circunstância que você está vivendo, de repente Deus está fazendo dessa circunstância, não é Ele que está por trás desse problema, porque Ele mesmo não causa problema na vida de ninguém, mas Deus está querendo usar essa circunstância para fazer você ter um encontro com Ele, como Deus usou a ameaça do irmão, o medo que ele tinha do irmão, para fazer com que ele conhecesse a Deus. Agora, cabe a você desejar essa transformação como Jacó desejou. Amém? Cabe a você desejar: oh meu Deus, eu não quero mais ser essa pessoa insegura, essa pessoa incrédula, essa pessoa inconstante que eu tenho sido. Fiquem de pé, por favor.